Uma das coisas que a gente precisa entender no início da igreja primitiva, e quando a gente fala de igreja primitiva, é qual era a relação entre a igreja e o império. O império invadiu, mas a igreja era e se propunha a ser uma alternativa pacífica a esta invasão. O cristianismo, tem que se dizer isso, não teria se expandido do jeito que se expandiu se o Império Romano não existisse. O Império era politeísta, tolerava as religiões das nações conquistadas sem interferir na fé do povo. Ele era muito, muito fácil de lidar com as religiões dos povos. O que interessava a eles eram os impostos que eram pagos. Isso permitiu que Israel mantivesse a sua religião e o império também não interferiu no cristianismo primitivo. O uso e a difusão do latim e grego pelas colônias romanas abriu caminho para a rápida disseminação do evangelho. Havia uma língua por todo lado, e isso ajudou muito na disseminação do evangelho. Os romanos viam o cristianismo como se fosse um apêndice do judaísmo. E não percebiam que era algo mais profundo, muito mais complicado, porque tinha implicações políticas e econômicas. Quando em 64 houve o incêndio de Roma e 14 quarteirões de cortiços foram queimados num incêndio que durou 7 dias. O bode expiatório para isso foram os cristãos. Eles foram culpados deste crime, deste incêndio que ocorreu. Nero, então, prometeu que os atormentaria até a morte. Um dos primeiros atos imperiais de Vespasiano foi nomear seu filho Tito para liderar a guerra contra os judeus. Jerusalém estava cercada, isolada. Grupos judeus discutiam sobre a estratégia de defesa e sobrevivência. Pessoas morreram de fome e doenças. Os soldados romanos usavam novas armas para atacar a cidade. Mas os muros de Jerusalém eram fortificados. Os judeus fizeram o que podiam e usaram muita engenhosidade para defender a cidade e especialmente o templo. Joséfo, um historiador judeu, afirma que Tito queria preservar o templo. Mas os soldados romanos estavam tão bravos com a resistência dos judeus que ele acabou queimando a cidade. Muitos morreram e os que sobreviveram foram vendidos como escravos. Anos 70, a destruição de Jerusalém e do templo. Houve resistência em Massada, onde um grupo zelote permaneceu por 3 anos. Quando os romanos construíram uma rampa e subiram ao topo da montanha onde eles estavam, e aí vocês têm uma foto dessa montanha, e eles ficavam lá no platô. Quando eles construíram a rampa e subiram ao topo, encontraram todos os rebeldes mortos, porque haviam praticado o suicídio coletivo para que nenhum deles fosse capturado pelos romanos. Foi nesse ambiente de opressão, exploração econômica, através de pesados impostos, violência e resistência, que nasceu o cristianismo. Cabe lembrar que a partida de José e Maria para a cidade de Belém se deve a um decreto que eles obedeceram e que, segundo vários autores e estudiosos com credibilidade, esse decreto tinha a finalidade de cadastrar os pagadores de impostos. A fuga para o Egito se deveu ao massacre ordenado por Herodes. Jesus teve seu ministério criticado pelos sacerdotes, fariseus e classes relacionadas ao império, e seu julgamento foi feito por Herodes e Pilatos,
e foi crucificado por soldados romanos. Sacerdotes, fariseus, saduceus e doutores da lei eram uma forte resistência ao ministério de Jesus. Existem numerosos trechos nos evangelhos sobre emboscadas armadas para prender Jesus em alguma falha ou violação da lei de Moisés. Os vários conflitos e reclamações referentes à violação dos sábados são exemplos claros dessa construção de armadilhas para pegar Jesus em alguma coisa. A denúncia que levou Jesus ao martírio não era de natureza política, por pregar ou incentivar um ataque contra o império. Ele foi acusado por sua frase a respeito do templo: destruo e reconstruo em 3 dias. Juntamente com a afirmação de ser Deus. A acusação de Jesus não era política, era religiosa. Não foi feita pelos romanos, foi feita pelos líderes religiosos, pelos seus conterrâneos. O cristianismo não é algo criado no centro do império, ele não nasceu em Jerusalém, mas ele criado na periferia. Ele não nasceu no centro de Israel, mas lá fora. Nasceu na pequena e insignificante cidade de Belém. Mais tarde foi morar na estigmatizada Nazaré. Pregou na Galileia, que é a periferia de Israel. Foi para Jerusalém em sua infância e depois 2 ou 3 vezes como adulto, a última em que foi preso e crucificado. Ele não estava associado às estrelas religiosas de seu tempo. Ele não tinha lá seus contatos, as suas entrevistas, os seus jantares com o sumo sacerdote. Pelo contrário, ele os condenou dizendo que haviam transformado a casa do seu pai em caverna de ladrões. Em relação às autoridades religiosas, sempre teve atitude crítica e distante. Ele os chamou de sepulturas caiadas. Ai de vós, porque sois como as sepulturas que não aparecem, sobre as quais andam os homens sem o saberem. Pouco mencionado pelos estudiosos, Jesus não parece ter um grupo de estudo, um templo, reuniões semanais de oração e milagres. E quando eu digo milagres, ou seja, sessões, concentrações, com hora marcada, dizendo aqui vai acontecer um milagre. Como tem gente fazendo aí. São melhores do que Jesus Cristo. Seu grupo consistia em 12 pessoas que ele escolheu. Eram pessoas simples, sem expressão social. E alguns estigmatizados sociais. Mateus era publicano. E Judas Iscariote. Pescadores, pessoas sem estudo, muito humanos, com suas explosões e desvios de caráter. O exemplo de Judas, que roubava, e Pedro, que tinha os seus altos e baixos. Jesus não apreciava as multidões, antes as censurava por segui-lo. E chegou a alegar que o seguiam por causa da comida. Dos seus milagres pediu que não fossem anunciados, mas ele foi desobedecido. Com sua morte, os discípulos ficaram deprimidos e entraram em estado de torpor. A conversa do mestre com os caminhantes de Emaús é prova dessa depressão que bateu neles. O medo tomou conta, a ponto de se trancarem em casa, temendo o que pudesse acontecer. Um dos discípulos era o traidor, o tesoureiro do grupo. Outro tinha tanta descrença na ressurreição que precisou tocar o mestre para acreditar. Nada indica que a coisa poderia prosperar e que seria transferida para as dimensões que hoje conhecemos como igreja. Tudo
absolutamente tudo conspirava contra o projeto de Jesus. Foi no evento de Pentecostes, com suas experiências, quando as coisas adquiriram novas cores e coragem. O cristianismo teve novo espírito e visão a partir da experiência de Pentecoste. Há um texto nos evangelhos que afirma que Jesus teria dito: você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. O que chama a atenção é que esta é a única menção nos evangelhos em que o termo é usado. E muitos estudiosos com credibilidade e competentes em linguística dizem que esta passagem é uma interpolação posterior e não são palavras autênticas de Jesus. Ele não deixou manual de doutrinas. Sua pregação pode ser resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele não deixou um manual de ética, de pode, não pode, um compêndio de legalismos. Ele não deixou um manual litúrgico, nenhum livro de hinos e cânticos ou preceitos por oração, e deixou só uma oração que ele nos ensinou a orar, que é o Pai Nosso. Ele não deixou nada escrito. E a única linha que diz que ele escreveu o fez na areia do mar, que foi apagada com a primeira onda. Ele determinou a evangelização, a ordem de ir e pregar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também recebe questionamentos sobre a autenticidade da expressão e pode ser uma adição tardia ao texto de Marcos para justificar a saída da igreja ou do evangelho para toda a parte do Império Romano. Mas ele deixou a mesa. A refeição comunitária celebrada na Páscoa com seus discípulos. Deixou a ordem de lavar os pés, associada à comida da comunidade. Isto aconteceu no momentos antes de sua morte, como se quisesse expressar sua última vontade. Ele recomendou o ágape, um memorial, por ele feito e recomendado que se repetisse até o dia em que ele comeria com eles novamente no reino de Deus. A comida comunitária também é evidenciada pelo fato de que após a ressurreição, ele aparece em refeições constantes com seus discípulos. A reforma do século XVI, e especialmente a reforma radical, se propuseram a resgatar os valores do cristianismo primitivo. Foi a reforma radical com os anabatistas quem mais perto chegou no processo de recuperação dos valores da igreja primitiva. E aqui um dado que vocês precisam ter. A reforma radical, os anabatistas não são uma seita. Eles são um compromisso radical com as propostas colocadas pelos reformadores. Nesse sentido, nós temos que pensar que todo o processo da igreja no Império não tinha motivos para crescer, não tinha motivos para frutificar, não tinha motivos para prosperar, e prosperou, e 2000 anos depois nós estamos aqui. Houve reforma, a reforma clássica com Lutero, Calvino e Zwinglio, sim, mas houve uma reforma muito mais profunda, muito mais séria, e que muita gente hoje se beneficia das coisas pelas quais os anabatistas brigaram e assumem como que se fossem eles que fizeram. Digo, separação da igreja do Estado. Não foram os metodistas, não foram os batistas quem saíram com essa história. Foram os anabatistas que deram a sua vida para que a igreja se separasse do seu casamento com o império. Com as igrejas que eram determinadas pelo rei de plantão. Isso tem que ficar claro.
E se você não sabia disso, é melhor estudar mais. Porque você está perdendo uma parte linda e onde o dedo de Deus esteve fazendo uma obra maravilhosa. Que Deus nos abençoe.